Oi, turma. Do livro Deus, Espírito Universal Supremo, Jesualdo Costa, no capítulo 8, Deus é Amor. Dentre todas as tentativas de definir Deus, eu encontro uma que, pela sua forma poética, a torna linda e verdadeira. Essa frase é atribuída a João, o apóstolo amado, em sua primeira epístola, 4.8. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Na sequência do versículo 20, o apóstolo assevera: se alguém disser, amo a Deus, e odeia seu irmão, é um mentiroso. Com efeito, quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Por isso eu digo sempre, quem ama se parece com Deus, porque Deus é amor. Comentei a Lures que somos co-criadores juntos com Deus e que Ele não faz nada do que cabe a nós fazermos. Por isso, há coisas na Terra que Deus conta com o nosso concurso para se realizar. Pois, como já foi escrito, Deus é imaterial, diferente de tudo o que seja matéria. Porquanto não pode se materializar, isso é impossível. Então ele usa o homem para realizar a sua vontade. Assim, muitas vezes, nos tornamos instrumentos do seu amor. Em várias partes da Bíblia, podemos encontrar escrito que precisamos fazer a vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, saída dos lábios do próprio Jesus, consta uma parte que assim diz: seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Em Mateus 26.9, no Getsemane, quando orava, ele pediu: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a sua vontade e não a minha. Em Mateus 7.21, Jesus disse: para entrar no reino não basta dizer Senhor, Senhor. Para entrar no reino dos céus é preciso fazer a vontade do meu Pai que estás no céu. Em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 2, Paulo assim se expressa: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para entender que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Amados leitores, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Procuremos realizá-la em nós mesmos, desenvolvendo o amor, pois Ele é amor, deseja que amemos. Essa é a sua lei. Talvez, por esse entendimento, o grande Francisco de Assis pede, em sua oração: fazei de mim um instrumento da tua paz e do teu amor. O amor, então, sustenta todo o universo, pois tudo é amor, beleza e perfeição. E nós, enquanto ápice da criação divina, precisamos praticar a lei sagrada do amor. Jesus afirmou em Mateus 22, 36, 41, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos está nessa máxima toda a lei e os profetas. Amigos, estamos na Terra para exercitar o amor, para assim aprendermos a exercê-lo em todas as nossas atividades. Já disse que Deus atua materialmente por intermédio do próprio homem. Foi assim que Jesus agiu na Terra, sendo a representação do próprio Pai. Deus ajudou ao caído na estrada, vítima de malfeitores assaltantes, através do bom samaritano. O sacerdote e o levita passaram de largo, o samaritano parou para socorrer. É devido a tudo isso que a grande máxima do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo, fora do cristianismo ou fora de quaisquer religiões. Não. É fora da caridade. A caridade é o amor em ação. Portanto, é Deus agindo. Se lermos Mateus 25, no versículo 31 em diante, vemos ali a promessa que o próprio Jesus nos faz, quando diz que, quando o Filho do Homem voltar à sua glória, rodeado de anjos, colocará as nações à sua frente e separará os bodes das ovelhas, ou seja, separará o joio do trigo. Nessa promessa, Jesus deixa claro que o único passaporte para a vida feliz é a prática do amor.
por meio da caridade, a saber, dar de comer a quem tem fome, água a quem tem sede, agasalhar a quem tem frio, visitar os enfermos e os prisioneiros, tratar bem os forasteiros, etc, etc e etc. Eu vejo o cumprimento dessa promessa no advento do próprio Espiritismo, pois o Espiritismo é o Jesus redivivo, com sua simplicidade, pureza e característica de uma grande revelação divina para a humanidade. Jesus, na codificação espírita, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, se coloca como Espírito da Verdade que veio trazer a luz e dissipar as trevas. Quando ele fala em Mateus 25 que viria rodeado de anjos, eu vejo a pleiade de espíritos superiores que, sob sua égide, ditaram a codificação para Kardec. Assim eu vejo, porque analisando a história da humanidade desde Jesus, eu não encontrei nenhum movimento religioso ou filosófico que se mostrasse com as características de uma revelação divina e deixasse antever a volta de Jesus como ele mesmo prometeu. Tem muita gente que ainda espera a sua volta, porém de forma física. É preciso observar que na sua promessa em Mateus 25 ele usa um termo, voltar na sua glória, ou seja, em seu corpo glorioso espiritual. Portanto, ele já voltou, pois somente a doutrina espírita lembra o que ele disse e complementa, com mais informações que na época do Jesus físico não tínhamos condições intelectuais de entender. Então, caros amigos, Jesus não nos pediu grandes sacrifícios, apenas que nos amássemos uns aos outros, mas que amássemos com acento. Senão fica amássemos, como se ele nos amou e ama. O amor, portanto, representa Deus aqui na Terra. Então, nesse texto, Gesualdo lhe coloca para a gente a questão assim. Muitas pessoas vão ver os vídeos, vão ler as obras referentes a Deus, buscando materialmente reconhecer Deus. Esqueçam, vocês não vão encontrar esse lugar nenhum, porque Deus não é material. Se vocês buscam ver, sentir, tocar Deus, esquece, ele não é matéria, ele é uma essência. E a gente pode dizer que ele está ligado a esse nosso lado espiritual. Nós somos criados, imagem e semelhança de Deus. Quem somos nós? Espírito. Então, ele é essa parte espiritual, não é a parte material. E ele diz que através de nós, em matéria, a vontade dele pode se fazer. Nós somos co-criadores. Ele cria a natureza, ele cria o nosso espírito, mas ele espera que através do nosso espírito a gente cocrie, a gente continue a criação, a gente continue lapidando, melhorando aquilo que ele fez. Só que pela nossa imperfeição, nós fizemos tudo errado até aqui, né? Acerta uma, erra duas, acerta duas, erra uma, e assim nós estamos indo. Faz parte do processo evolutivo. Assim como numa sala de aula, o aluno faz a atividade, erra, apaga e faz de novo. E para ele é um verdadeiro castigo, né? Porque ele gostaria de fazer e ficar livre. Mas não é que o professor está castigando o aluno. É necessário que ele fique apagando, fazendo de novo, né? Refazendo, faz suas provas. Hora passa, hora é reprovado, hora tem que fazer novamente. É assim nessa jornada. E com isso a gente vai amadurecendo e entendendo melhor o que é esse nosso Criador. Sem essa busca desenfreada de querer tocar no intocável, de querer sentir no tato físico algo que não é palpável. A gente precisa entender lá no nosso íntimo que ele existe por tudo que a gente vê que não é criado pelo homem. Foi criado por Deus. Até nós, né? A gente sabe que o corpo da Patrícia foi criado pela Maria e pelo José. Mas e essa essência da Patrícia, de onde que veio? De onde que veio a essência do meu pai e da minha mãe? Então, se a gente for buscar os antepassados, né? Nós vamos chegar lá no Adão e Eva, e para o nosso crivo da razão, passa essa ideia que um homem e uma mulher fizeram uma humanidade, só isso, foi assim. Pega a costela e coloca lá, através da, como é que eles falam? Através do barro foi criado o homem, aí através da costela foi criada a mulher, e aí veio a humanidade, um passe de mágica. Acho que não é bem assim.
Se nós temos inteligência é para a gente poder utilizar. Então não é desfazendo da crença, da interpretação dos outros, cada um interpreta da forma que quer e como se sente feliz e que crê. O importante é crer. O importante é saber que aquilo ali é a sua verdade e defenda ela. Tudo bem, não está errado. Mas quando a gente não passa mais por isso, quando a gente começa a entender que o negócio é bem mais complexo e que está fora da nossa condição espiritual, intelectual de compreender, a gente busca aquilo que nos faz bem. Para algumas pessoas, ler um texto como esse aqui vai falar assim, falou, mas não explicou quem é Deus. Para mim, já está mais do que explicado. Amor. Deus é amor. Deus não quer o mal de ninguém. Deus não faz o mal para ninguém. Pelo contrário, tudo que Ele faz é perfeito e agradável. Tudo que Ele faz é para o bem. Nossa imperfeição é que estraga ao invés de continuar essa cocriação. Porque nós fomos criados simples e ignorantes, com o nosso livre-arbítrio, com a ajuda espiritual, a gente vai evoluindo. Com o nosso conhecimento, a nossa dedicação, a nossa reforma íntima, a nossa transformação. Isso faz com que a gente evolua. E à medida que a gente vai evoluindo, como eu sempre digo, eu não preciso ter o conhecimento científico, palpável, e olha que eu sou São Tomé, né? Eu preciso ver para crer. Mas a respeito de Deus, isso não me passa pela cabeça. Porque é algo tão profundo, algo tão verdadeiro, que os meus olhos físicos não fazem questão de ver. Porque eu já sinto, Ele existe, Ele é real. E a gente utiliza, como uma vez eu falei num trabalho mediúnico, né? Por que a gente fala Ele é Deus e não ela é Deus? Eu sou muito crítica para algumas coisas que não faz o menor sentido, né? E aí lá no curso que eu estava fazendo, o médium, o trabalhador que estava ali coordenando o trabalho, ele falou para mim assim, qual a diferença do pronome? Se é ele, ela, isso é uma coisa nossa, da nossa terra, né? Da nossa vivência encarnada. Nós fazemos diferença nos graus de gênero. Ou é ele ou é ela. Não faz o menor sentido querer saber isso, porque Deus não é matéria. Então, tanto importa, tanto faz falar ele ou ela. É que nem o anjo de guarda. Eu tinha uma curiosidade danada para saber quem é meu anjo de guarda, se é um homem, se é uma mulher. Aí uma vez, tome chapuletada também. Falaram para mim, você cria seu anjo. Você se sente bem em chamar por ela, dar o nome de Maria? Chame de Maria. Para ele tanto faz, ele é espírito. O espírito não tem sexo. Para nós encarnados é assim. A gente tem essa coisa, homem e mulher. Mas o espírito não tem sexo. Isso não vai justificar algumas coisas que a gente vê acontecendo na Terra. Né? Já que o espírito não tem sexo, então virou um oba-oba. Não é isso que eu estou querendo dizer. Presta bem atenção. Na Terra existem 2 gêneros, masculino e feminino. No campo espiritual não tem gênero. O espírito, ele não tem essa parte sexual, porque ele não tem matéria. Ele é espírito. Então, tanto faz ser homem ou mulher, masculino, feminino, ele ou ela. Então, essas coisas sempre passaram pela minha cabeça lá atrás. E hoje eu vejo que para mim tanto faz. Só que eu dei o nome para o meu anjo como eu quero, né? Gabriel. Não sei de onde que eu tirei esse nome. Veio, né? Essa vontade de chamar ele de Gabriel. Fui criada dentro da católica, mas não foi delegando esse nome porque eu vim da católica, porque tem arcanjo chamado Gabriel. Não. Não sei o significado de Gabriel até hoje, até vou procurar para saber o que significa, porque Rafael eu sei que é medicina de Deus, que é o nome que eu dei para o meu filho. Esse eu tinha perdido um bebê antes dele, e eu fui buscar nomes que fossem referente ao que eu vivia com meu marido na época, e inclusive que fizesse um sentido em relação à nossa fé. Né? Eu precisava de algo que curasse as minhas dores da perda do primeiro bebê. Aí eu achei medicina de Deus, Rafael. Ele vinha para curar aquela dor de perder o irmãozinho dele. Mas o Gabriel não. O Gabriel, ele veio assim, do nada. Quando eu escutei essa conversa, né, de que espírito não tem sexo, que o nosso anjo é a gente que dá o nome, do nada, né? Se o nada existe e não existe, veio a palavra Gabriel. E dali em diante eu comecei a chamar meu anjo de Gabriel.
Não falo mais meu anjo guardião como eu falava nas orações. Hoje eu já sou mais íntima dele. E aí eu passei a chamar o meu anjo de Gabriel. E eu imagino o meu anjo um cara grande, um loiro alto de olhos claros. Aí eu falo toda vez quando eu toco nesse assunto, eu falo assim, isso aí é para poder, como que eu posso dizer, realizar aquilo que eu não realizei na Terra, né? De ter um namorado alto, loiro, de olhos azuis, falei, pelo menos o meu anjo tem que ser. E isso é bobagem também, porque quando a gente chegar lá do outro lado, provavelmente deve ser um gordinho, baixinho, careca, ou até mesmo numa figura feminina. Nada a ver com aquilo que eu imaginava. Porque isso é uma imaginação humana, na carne, não tem nada a ver com o espírito. Então é uma brincadeira que eu coloco para que vocês entendam que tem coisas que a gente dá nome, a gente justifica de acordo com o nosso grau de evolução, de acordo com o nosso entendimento, que ainda é muito pequeno. Como eu posso entender a grandeza de Deus, como Ele é, se eu não entendo nem quem eu sou, se eu não entendo o meu anjo? Eu crio o meu anjo da forma que eu imagino. Certamente ele não é do jeito que eu imagino, porque o meu conhecimento ele é muito curto, ele é muito pequeno. Então eu vou criar da forma que eu interpreto os acontecimentos, a minha vivência, aquilo que eu tenho de modelo, né? É isso. Deus não está pedindo para que a gente defina ele, porque como que a gente vai definir algo que é indefinível, limitar algo que é ilimitado? Não tem como, não tem como. É a mesma coisa a gente falar assim, vamos contar de 1 até o fim dos números. 1, 2, 3, 4, 5, tá, vamos contar. Quando é que nós vamos parar de contar? É ilimitado. Não tem como a gente ter uma ideia de quantos números existem, porque quanto mais eu conto, mais aparece número. E Deus é assim. Só que dentro dessa grandeza tem algo que a gente sabe que Ele é: amor. Porque Ele ama tanto a gente, e não é aquela frase-chave, ai, que Ele deu Jesus, que foi parar na cruz em amor por nós. Deus não mandou matar Jesus por amor a nós. Tem gente que ainda entende isso. Não, Ele deu o Filho dele para ir para a cruz, para acabar com os nossos pecados. Seria, né, maldade de Deus. Matar um para salvar todos, de qualquer forma, ele seria muito mal. Deus não é mau. Deus não mandou matar Jesus. Jesus teve a sua passagem na terra, cumprindo os desejos de Deus em mostrar para todos nós o que é o verdadeiro amor. Porque Jesus lá na cruz, sendo castigado, torturado, execrado, humilhado, morto, lá na cruz, ele ainda falou: Senhor, perdoa a todos, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quer mais do que isso para ser amor? Se uma pessoa pisa no nosso pé, a gente já quer pegar pelo pescoço. A gente olha feio, pelo menos. E Jesus não, na cruz pedindo perdão por nós, não pelos nossos pecados, para limpar os nossos pecados, mas pedindo perdão por nós, para que a gente possa, para abrandar o que ia vir depois. Porque através do perdão você abranda a vida do outro. Se alguém te faz mal e você perdoa, essa pessoa não vai deixar de cumprir com o seu plantio e sua colheita. Ela vai receber, mas vai abrandar. Porque a minha energia já não está atrelada mais àquela pessoa. Porque o meu desejo dela se lascar já não está mais atrelado a ela. Então é uma coisa a menos para pesar nela. Mas o que ela fez, ela vai pagar pelo que fez. Abrandado. Por isso que a gente paga em parcelas. Por isso que Deus dá encarnações para nós. Para a gente ir pagando por parcela, não tudo de uma vez. Enfim, isso também é amor. Então Deus mostra pra gente o tempo todo que Ele está presente, que Ele está vendo as coisas que acontecem, Ele ameniza nosso sofrimento, Ele não deixa a gente sem passar pelo sofrimento, porque a gente não aprende pelo amor. Se a gente aprendesse pelo amor, não precisava da dor. Mas Deus é amor, e Ele não deixa nenhum filho sem resposta. Todos nós temos resposta diante do bem que fazemos e do mal que
fazemos, ou do bem que deixamos de fazer. Não é só fazer o bem e deixar de fazer o bem, ou o bem, né? E fazer o mal. Também é deixar de fazer o bem. Você está vendo que tem algo para você fazer, mas não quero me meter nisso não, porque isso vai me causar problema. Pô, mas isso vai aliviar o problema do outro lá. Não, mas eu não quero me meter nisso não, é problema do outro, né? A gente é covarde diante daquilo que a gente ainda pode ajudar, porque a gente tem medo de se enroscar. Isso não é amor, isso é egoísmo. Lógico que a gente não vai ficar se metendo em tudo também, né? Tem um tiroteio no meio de um bairro, você vai entrar lá no meio e vai querer salvar todo mundo sem ser um policial, sem ter um armamento, sem ter uma condição. Você não vai entrar nas situações se você não tiver realmente condições de ajudar. Mas se você tem, por que você nega? Por covardia? Por egoísmo? Isso não é o amor que Deus está plantando em nós. O amor que Ele está plantando em nós é a caridade. Esse é o verdadeiro amor. Porque a caridade ela faz e não quer nada em troca. A caridade real não tem fotinho, não tem filmagem, não tem conversa. Você faz, simplesmente, ninguém precisa nem saber. Por muito tempo eu fiz coisas que eu mostrava. E até hoje, se bobear, eu ainda mostro, se tiver um objetivo, né? Eu fazia um projeto com crianças, eu precisava de parceria, e se eu não mostrasse o trabalho que eu estava realizando, os parceiros, o que eles faziam no meu projeto, como é que eu ia adquirir novos parceiros? Então, a propaganda é a alma do negócio. A minha ideia não era me engrandecer, aparecer, não. A minha ideia era mostrar o que realmente nós fazíamos para que outros se interessassem e viessem também. Aí tem um objetivo. Mas quando você faz, né, você deu uma cesta básica para uma família, vai lá e tira foto da família recebendo a cesta básica, sendo que o propósito não é divulgar aquilo para conseguir mais doação ou para prestar conta de pessoas que te ajudaram a fazer a doação, isso é o auge do orgulho. E isso vai ser debitado na sua conta, porque isso não é amor. E Deus dá as coisas pra gente e Ele mesmo não aparece. Por que a gente tem que aparecer? Isso mostra a nossa inferioridade. Então que a gente vai aprendendo de acordo com tudo o que foi dado pra gente de mão beijada, os ensinamentos do Cristo, que é o caminho, né? A verdade e a vida, para chegar em Deus, que é amor. Nós temos que seguir Jesus, nós temos que aprender. Nós temos que reaprender, nós temos que reavaliar, retomar caminhos. Errou, pede perdão. Erraram com você? Se perdoa. Se livra do que é mal. Que o bem vai preenchendo você. E quando o bem começa a preencher você, você não precisa ver materialmente, tocar materialmente Deus. Você se contenta que Ele existe.